Começando aqui com o nosso primeiro painel do dia, o impacto de CX na estratégia das marcas. Quero convidar ao palco a Camille Alambert, diretora CX Vibra Energia. Seja bem-vinda. Tudo bem, Camille? Onde está? Olha aí, Camille Alambert. Vamos lá, eu vou convidar aqui, gente, todos que estão na foto, é isso? Vão subir? Vamos lá, então a Deise Lacerda da Pluxee, venha para cá. Oi, Deise, tudo bem? Seja bem-vinda. Suba a nossa rampa maravilhosa. Uau, tudo bem. Fernanda Amaral, Naturgy, venha para cá. Olá, Fernanda. Preferiu a escada, não tem problema. Convido também o Rodrigo Galdino, do Itaú. Olha o Rodrigão aí. E aí, Rodrigão, pronto, preparado? Seja bem-vindo. Subiu direto também, pode, não tem problema. E o Helder Cavalcante, da Enger House Interactive. Olha ele aí. Bom dia, como você está? Tudo bem? Vou pedir uma gentileza para vocês, que temos que cumprir o nosso tempo de apresentação. Então, fiquem sempre atentos aqui ao tempo e avisaremos faltando 5 minutos. Nesses 5 minutos que nós avisaremos faltando, já tem que entrar nas considerações finais. Podemos combinar assim? Para termos um dia que não atrase muito, que temos a nossa premiação à noite, ok? Então, chega de falar eu e vamos contigo aí. Bom evento. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Estão me escutando? Não. Opa, bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um dia de Smart. Quero agradecer em especial a Miriam pelo convite, não só a mim, por todos os palestrantes que vão aqui iniciar esse segundo dia. Está cedo, mas quero agradecer a todos que já estão aqui presentes. E quero começar comentando com vocês que o painel hoje é sobre a estratégia das marcas, né? Essa percepção das marcas. Nós temos aqui diferentes marcas representadas de diferentes setores, né? De energia, financeiro, nós temos aqui de benefícios também, e cada um vai trazer um pouco dos seus insights e na sua visão, como que essa jornada funciona, quais são os impactos, onde eles viram essa transformação e também trazer alguns casos para compartilhar com vocês. Espero que o tempo dê, né, nos 50 minutos que a gente vai falar, mas primeiro eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem, né, o nome, a empresa, e comentassem um pouco, né, sobre o papel de vocês, para a gente começar com a nossa rodada aqui. Vou dar a palavra primeiro à Camille para começar. Obrigada aí. Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Smart. Eu sou a Camille Lambert, eu sou a diretora de experiência do cliente da Vibra Energia. Fazendo um disclaimer aqui, a Vibra Energia é a antiga BR Distribuidora, né, que era uma estatal do governo, e foi privatizada em 2019, 2020 para uma empresa, né, de capital aberto, enfim, privada. Então, as histórias que eu vou dividir com vocês aqui, os cases, eles vêm muito desse pós-privatização e como é que a gente está estruturando a área de CX dentro da Vibra. Um prazer estar aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou a Deise Lacerda. Eu sou responsável pela área de Customer Care da Pluxee. E assim como a Camille fez o disclaimer, a Pluxee era a Sodexo Benefícios, todo mundo conhece o cartãozinho Sodexo, agora com esse nome, Pluxee. E é uma empresa que tem um foco muito grande em CX, e o nosso X de Pluxee, ele representa justamente a experiência do cliente, do empregado, do colaborador. Então, acho que a gente vai ter vários cases aí interessantes para compartilhar com vocês hoje. Bom dia a todos. Sou Fernanda Amaral, sou responsável por comunicação, relações institucionais e ESG também, a parte de sustentabilidade. Dentro desse conjunto, o marketing institucional, gestão da marca também está com a gente, redes sociais, etc. Então, acho que eu vou agregar aqui uma visão um pouco diferente da de vocês, pelo perfil da função. Comentar muito rapidamente quem é a Naturgy. A Naturgy é como, para quem é de São Paulo, né, como a Comgás, né, a Comit. É um grupo de energia bastante focado no Brasil em distribuição de gás, mas com forte presença na Europa. É um grupo de origem espanhola, hoje multinacional, com presença em mais de 20 países e mais de 18 milhões de clientes. Tanto na parte de eletricidade, como gás, renováveis, enfim, é um grupo de energia aí. Então, vamos trazer um pouco aí também dessa visão de transição energética.
Bom dia, pessoal. Sou Rodrigo Galdino. Trabalho como CTO do Banco Itaú. Em algumas comunidades são community CTOs. Então, comunidade de atendimento ao cliente, comunidade de recuperação de crédito, comunidade de soluções integradas de cliente, workplace. O papel que a gente tem em tecnologia ele é bastante fundamental aqui para a gente conseguir alcançar alguns pontos importantes, estratégicos do que tange a CX. Então, vai ser um prazer estar com vocês e compartilhar um pouco aqui da nossa jornada. Obrigado a todos vocês. Como vocês podem perceber, nós temos uma diversidade aqui muito grande de líderes, né, que estão representando as suas empresas. E a minha primeira pergunta para vocês vai no sentido de que, quando vocês perceberam, foi aquele clique, né, da necessidade de fazer essa transição e implementar, né, essa jornada do atendimento, né, implementar o CX. De novo, eu entendo que cada um aqui tem o seu contexto, mas trazer um pouco aqui desses insights daquele momento. E aí essa transformação iniciou-se, né? E aí o nosso bate-papo vai seguir um pouco nessa linha hoje. Eu vou deixar aberta essa primeira. Quem quer começar? Eu posso Boa. dar aqui minha contribuição. Eu vejo que não existe um clique, existe um processo, né? E na Pluxee, esse processo ele foi muito acelerado com a mudança de marca, né? Que aconteceu há 1 ano e meio atrás. E a mudança de marca ela traz essa preocupação de levar para o mercado o quanto toda essa reputação que foi sendo construída ao longo dos anos e que ela agora tem uma evolução, né? E a parte o conceito, né, de CX, de atendimento ao cliente, de valorização do cliente, ele foi impulsionado por esse processo de mudança de marca, né? As práticas, né, NPS, central de atendimento, voz do cliente, elas já existiam, mas elas ganharam uma força especial com esse novo momento da Pluxee. Obrigado, Deise. No caso da Vibra, aconteceu um processo interessante. Eu acho que acabou fazendo parte de um processo, mas teve um clique no momento em que a empresa se deu conta que quem fazia relacionamento eram os executivos de vendas, né? E aí o clique foi: esse modelo não é sustentável a médio e longo prazo. A gente precisa ter uma área que se preocupe com a jornada do cliente, que entenda as etapas dessa jornada, que estabeleça relacionamento, que conecte com os clientes, ainda mais no nosso caso, que é um público bem variado, né? A Vibra tem clientes B2C, B2C, que a gente chama, são os revendedores, os postos BR Petrobras, são 8.000 no Brasil inteiro. A gente tem clientes B2B, que são companhias aéreas, Vale, Petrobras, Suzano e etc. E a gente ainda tem o consumidor final, que é quem vai nos postos abastecer. Então, quando esse clique foi, gente, a gente precisa ter uma área que cuide da jornada de cada um desses públicos, de cada um desses clientes e estabeleça os melhores pontos de contato, a gente possa oferecer tecnologias que façam sentido para cada público e tirar um pouco dessa responsabilidade do executivo de vendas. Então, esse trabalho vem acontecendo aí no último 1 ano e meio, um trabalho ainda muito de estruturação e de mapeamento, tanto de processos quanto de ferramentas. A gente estava conversando um pouco ali, é interessante porque é um produto que ele vai ser adquirido, né? É um fluxo natural. Como você cuidar dessa interação para que exista aí uma experiência, né, e um cuidado nessa negociação, nessa transação entre as pessoas de venda e os consumidores, né, que vão consumir, na sua maioria, de qualquer forma, mas é uma estratégia e um cuidado também que deve se ter. Fernanda. Bom, na Naturgy, somos de setores diferentes, mas a gente vê que também temos similaridades, né? Eu poderia dizer que desde 2018, quando mudamos a marca de gás natural fenosa para a Naturgy, a gente teve também um novo salto, um novo olhar, mas eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais adiante.
assim como a Pluxee, né, a gente teve essa questão aí muito reforçada. Mas eu poderia dizer que a questão do cliente está diluído dentro da empresa. A gente é uma empresa centenária, né? Começou lá com a SEG, Companhia de Gás, no Rio de Janeiro, em 1854, completamos 170 anos. E, ao longo dessa história, foi uma história de transformação, né? Transição energética também já faz parte da empresa desde o seu nascimento. A gente começou justamente substituindo o óleo de baleia na iluminação pública. Então, já com uma questão ambiental aí fortíssima, né, que é a matança de baleias na Baía de Guanabara, dentre outros, né, na época em que isso existia, voltou a ter recentemente no Rio. E a gente tem esse atendimento muito difuso em várias áreas da empresa, porque nós temos os clientes industriais, a gente tem os postos de combustíveis, que no nosso caso a gente entrega GNV, gás natural veicular, que no Rio de Janeiro é muito forte, em São Paulo também temos. E temos os clientes massivos, residenciais. Então, a gente tem uma diretoria específica para o atendimento do massivo, mas já tem o atendimento dos postos, dos revendedores de postos de combustíveis e dos industriais, está dentro da diretoria comercial. E a gente também tem o atendimento à emergência, né, que é uma questão da própria do serviço essencial que a gente distribui, que é gás natural. Qualquer um que sinta cheiro de gás, liga para a gente, isso vai cair num call center e num atendimento que vai para a diretoria técnica, porque quem faz esse atendimento de emergência e toda essa logística, a gestão das equipes de campo, toda a análise de tudo o que acontece, é o nosso centro de controle. Então, a gente tem também uma parte dentro da diretoria técnica. Então, eu poderia dizer que, como isso já funciona assim há muito tempo, pela característica desses clientes, a gente pode dizer que dentro da empresa está no DNA a questão do olhar aí para a jornada do cliente. Que bom, e já dando um spoiler para a próxima pergunta, eu acho que eu vou começar com você sobre, né, que desafios a gente teve nesse momento de transição. Mas primeiro eu vou deixar o Galdino terminar aqui essa rodada. Bom, o Itaú é uma empresa de 100 anos, então cresceu por aquisições de outras empresas, outros bancos menores, e você vai criando ali uma forma diferente de lidar com a diversidade de pensamento, né? Então, originalmente, o Itaú sempre foi um banco de muitos engenheiros, assim como eu, formado em engenharia, a gente tem sempre processos muito claros definidos, né, para ter aqui, os anos passando, né, você conseguir ter ali toda a evolução com agências, caixas eletrônicos e tudo mais. E com essas fusões e aquisições, começou a se trazer um olhar diferente, né? Uma fusão bastante importante foi com o Unibanco, que trouxe uma visão muito mais forte de relacionamento. Então, a gente para de olhar para simplesmente processos muito bem estruturados e repetitivos para uma questão de relacionamento com o mercado. Dado isso, você começa a perceber realmente que simplesmente olhar para o cliente não é uma coisa simplesmente interessante. Ele passa de ser um aspecto de negócio e passa a ser um aspecto de evolução da empresa. Então, quando a gente começou ali, contando um pouco da história do Itaú, essa primeira parte, trazer o olhar do cliente para a estratégia da empresa, você passa a ter que mudar a cultura. Então, a nossa transição começou a partir do momento onde teve a explosão na internet, o cliente passou a ter uma voz muito mais ativa, a gente começou a trocar muito bem. O Itaú teve um primeiro site, né, bancoitaú.net, primeiro site na internet de bancos do Brasil, e a partir dali começamos a ter bastante percepção do que realmente era o cliente. Eles passaram a ter uma exigência muito maior do que era antigamente, e quando a gente começa a olhar através dos óculos do cliente, você começa a enxergar uma série de coisas que, para pessoas que são apaixonadas por tecnologia como eu, é maravilhoso. Mas quando você olha no olhar do cliente, é bastante desafiador. Então, com esse olhar, com esse approach muito forte na cultura, passamos a conseguir enxergar realmente deficiências nas jornadas. E tudo que a gente faz hoje, desde a modernização do Itaú, a gente tem até 2028 para modernizar 100% do Itaú, incluindo o mainframe, que é migrar para a cloud. Começamos essa jornada em 2020, olhando para quais são as jornadas do cliente que eu preciso modernizar para ter serviços em cloud com velocidade de melhorar as experiências através de novas features. Então, quando você colocou a centralidade no cliente, trouxe para a cultura, a parte de CX ela explodiu, digamos assim.
Então, hoje nós temos uma diretoria específica que cuida só de CX, trabalhamos um modelo de comunidade e lá toda a comunidade integrada como se fosse um grande time com negócio, tecnologia, todo mundo trabalhando junto, focado no mesmo objetivo comum. Temos sempre representante de CX dentro das comunidades, tomando decisões. Em algumas reuniões a gente faz, inclusive, que uma cadeira fica vazia, assim como a Amazon, que seria a representação do cliente. Então, nosso mudar foi quando inserimos o olhar do cliente na cultura do Itaú. E vejam aqui, né, as diferentes jornadas que a gente está escutando e o tempo que demora para que isso aconteça, né? São grandes empresas, empresas centenárias. Então, são processos que, se você não tem um cuidado, na hora que você aplica essa transformação, né, o efeito pode ser rebote do outro lado também, né? Eu me lembro da transição até do app do Itaú, alguns anos atrás, de ver todo um layout novo, todo um ecossistema, uma navegação que impacta o cliente diretamente, né? Imagina o efeito daquilo e a tensão, né, de uma transição daquela, né? Uma transição de marca que impacta a cultura, né? As pessoas se relacionam com as marcas e elas têm aquele olhar afetivo. Então, vai muito além só da jornada e de como a gente, né, colocar aquilo ali numa aplicação e fazer fluir. Não, mexe com o sentimento das pessoas e impacta o dia a dia delas, né? Com as aplicações e com as interações. Bom, a nossa próxima pergunta, e eu estou monitorando aqui o tempo, a gente está indo super bem, dentro desse processo, né, dessa jornada de transformação, esses exemplos que vocês deram aí, existe um outro fator também, né? A gente se esbarra em alguns desafios, né? Com outras áreas, né? Os interesses, às vezes, não estão alinhados, porque isso mexe, né? Mexe com cultura, mexe com as pessoas, mexe com os processos, e, às vezes, muitos ali estão muito bem acomodados naquele contexto, então, gera um impacto. Dentro da experiência de vocês, queria que vocês compartilhassem um pouquinho desses desafios, dessa transição. Você quer começar, Fernanda? Posso Eu começar. senti que você deu um ganchozinho na sua última fala, então eu vou posso aproveitar começar. e começar por você. Bom, eu acho que a liderança tem um papel fundamental, a comunicação tem um papel fundamental, muita comunicação e muita presença da liderança para você poder transformar a cultura, né? E aí, comentar um pouquinho o perfil da Naturgy, né? A gente tem um perfil de uma empresa que foi estatal, que foi privatizada em 1997, e desde então, continuamente passando por muitas transformações. O grupo também, por transformações. A gente vive num mundo hoje de muita instabilidade, né? E muita rapidez. As reestruturações, eu não sei a empresa de vocês, mas as reestruturações lá, em geral, acontecem a cada 2, 3 anos. E isso gera uma potência, né? A transformação ela é contínua, ela não é mais uma coisa assim que acontece a cada década, uma vez a cada 10 anos, então já faz parte do dia a dia das pessoas. E a sociedade igual, cada vez mais, né? E aí eu trouxe um dado aqui no Fórum Econômico Global, o último, né? Eles elencaram os principais desafios do mundo hoje, né, na visão da sociedade, né, e dentre eles a questão climática, clima extremo, dos conflitos armados, da desinformação, né, as fake news, das preocupações com o custo de vida crescente, e tudo isso impacta, e da inteligência artificial, que foi o último temor aí que eles, no último Fórum Global, eles incluíram, e isso impacta o dia a dia de todos nós aqui, né, de quem trabalha com atendimento ao cliente, quem trabalha com comunicação, quem trabalha com reputação. As nossas empresas elas estão inseridas nesse contexto e as pessoas que trabalham nelas também, né? E são essas questões que a gente tem que responder às demandas diariamente. Então, quando você fala de botar o cliente no centro, de alguma forma você tem que ver esse cliente dentro desse contexto, né, que traz todos esses anseios e preocupações. E a gente tem uma empresa que está totalmente focada por essa questão em ESG, em sustentabilidade, em diversidade, e a liderança tem que acompanhar tudo isso, né? Então, hoje a gente tem um perfil de cerca de 50% das lideranças femininas, e uma coisa que é assim, inédita numa empresa de energia, de engenharia, tradicionalmente de engenheiros brancos, héteros, etc., né? Ao longo da tradição aí de décadas, mais de 100 anos, 70% das mulheres na diretoria, 70% da diretoria formada por mulheres hoje.
E isso leva um impacto, assim, isso já é uma mudança bastante radical, né? E incomoda, e provoca, né? E eu acho que isso é muito importante. E quando a diretoria ela trabalha de forma integrada, isso vai para o resto da organização. E a gente vivencia isso no dia a dia. A gente trabalha de uma forma muito integrada, com muita troca, muita comunicação. E aí acho que as equipes isso vai se desdobrando de uma forma mais fácil. Tranquilo não é, né? E há resistências, mas as mudanças vão atropelando de alguma forma, porque é isso que a gente está vivendo no nosso dia a dia também, né? Mas essa troca e essa transparência que gera, muitas vezes eu chamo de conflito positivo, né? É um conflito de movimento, né? De transição para algo de evolução, né? Não necessariamente algo que é negativo. Obrigado, Fernanda. Daisy, quer contar um pouquinho para a gente na Pluxee? Sim, eu acho que tem várias formas, né, de tornar, de permear pela organização toda essa questão de CX, de cliente. E a gente tem alguns cases, inclusive o case que a gente está concorrendo o prêmio hoje à noite, que eu queria compartilhar aqui, estamos aqui na expectativa. Mas eu queria contar um pouquinho essa história, porque eu acho que pode ter similaridade com coisas que estão sendo feitas em outras empresas. Então, na verdade, eu tenho assim 4, são várias ações, mas eu quero falar de 4 e eu vou falar rapidinho. A primeira delas é o In The Shoes, que é um momento que a gente leva os executivos e todos os funcionários, não todos de uma vez, mas para a central de atendimento, para, de fato, ouvir, e você comentou, né, Rodrigo, desse momento, né, de levar o corpo executivo para conhecer o que acontece no campo de batalha, né, vamos dizer assim, e isso traz uma transformação de mindset super importante, porque vendo a coisa acontecer, sentando ao lado do operador, que, por exemplo, time de produtos, time de TI enxerga, puxa, mas ele tem que passar por tantas telas para chegar numa informação, isso poderia ser muito mais simples. E isso realmente faz uma mudança de mindset. A segunda é o Voz do Cliente, que é uma reunião que a gente faz todos os meses, também convidamos várias áreas para escutar áudios, né, de clientes, de conversas de clientes e situações que a gente vivencia na central, né? E isso ajuda muito a entender melhorias para produtos, né? Porque se o cliente tem dificuldade, ele tem que entrar em contato com uma central, é porque o produto não está 100%, né? Então, Voz do Cliente essa segunda iniciativa que a gente tem. A terceira iniciativa são os focus groups com time de atendimento, com os operadores. E é muito legal, porque eles são absolutamente sinceros. Se tem alguma coisa que não está funcionando, eles falam. Se tem alguma sugestão de melhorias, eles falam. E a gente sempre convida time de produtos, time de TI, time de vendas para participar. E também tem sido super produtivo. E a quarta... Nossa, deu um branco, mas tem uma quarta. Existe uma quarta. Eu vou lembrar já. Mas nessa linha de ouvir o operador, ouvir o cliente, né, e trazer as áreas que às vezes estão um pouco afastadas, né, dessa linha de frente para entender a realidade, né? Eu vou lembrar a quarta. Aí, Débora, Leandro, se vocês lembrarem, vocês me ajudem aqui. Mas tem uma quarta. Eu vou lembrar ao longo da conversa que eu lembro e trago para vocês. Não, tudo bem, obrigado. Bom, eu vou voltar aqui para o Galdino e vou fechar com a Camille essa pergunta, um pouquinho desse impacto que você sentiu nessa iniciativa de transição, Galdino. Bacana. A gente tem algumas jornadas lá que a gente, até hoje, precisa atuar em cima do comportamento, né? Então, imagine que pessoas se fazem o que fazem durante muito tempo, né? Uma empresa grande, ela tem processos que são super sólidos, que atende o Bacen, compliance, etc. Quando você chega para uma pessoa e tenta fazer com que ela desconstrua o que ela mesma construiu, isso é muito desafiador para ela. Então, as pessoas, às vezes, ela tem muitas certezas, e essas certezas ela acabam impactando o olhar de mindset flexível. Então, cases importantes que a gente acabou tendo é que quando você vai falar com uma área,
onde ela realmente precisava ser daquela forma. A inovação que trouxe ela até aquele momento era de organização. Quando tem que fazer uma disrupção do modelo de trabalho, e o modelo de trabalho vai quebrar o processo ou a área na maneira que ela atua hoje, isso é grandemente desafiador. O ser humano tem essa dificuldade. Desconstruir algo que ela construiu realmente é muito difícil. Então, tivemos que passar por várias jornadas, então tivemos que fazer uma série de ações para capturar o mindset correto, o mindset flexível. Então, o Ricardo Guerra, que é o nosso vice-presidente, ele fala que em 2010, mais ou menos, ele tinha ali uma grande ambição e um sonho. Ele ia para o Vale do Silício, via aquelas pessoas trabalhando num modelo diferente, né, de um grande banco. Ele chegava para cá todo empolgado, ele olhava para aquela imensidão de pessoas trabalhando de uma maneira muito organizada, ele falava, cara, precisamos de ajuda. Então, começou a se fazer um trabalho bastante importante de conseguir levar executivos do Itaú para o Vale do Silício e viver a experiência. Diferente quando você fala a respeito, você passa pela experiência. Isso foi crescendo. Então, desde a base, o Itaú tem um programa chamado Programa A, onde você tem high potentials, você consegue estruturar, tem uma série de concorrências lá, para você conseguir fazer o MBA fora do país. Essas pessoas, elas têm que, naturalmente, trazer, e não adianta você vir de fora e chegar a ter uma parede de processo e você não conseguir inserir. Então, começamos a ter, muito claramente, pessoas que têm um mindset flexível liderando equipes com mindset fixo. Então, você, às vezes, quando faz aquisições de uma empresa menor, pega essas lideranças de empresas de startups, por exemplo, coloca na liderança de uma empresa grande, para você permear a cultura. Porque se você pega uma empresa grande como Itaú, faz a aquisição de uma empresa menor e pega esse tipo de ativo e dissolve, cara, ele é esmagado, né? Naturalmente, não só no Itaú, mas qualquer empresa. Então, você conseguir capturar pessoas que têm a intenção, que têm a liderança, que têm a forma de pensar dos líderes que a gente quer construir no futuro, você começa a inserir de forma muito mais impactante a cultura de inovação, a cultura de desenvolvimento, a cultura de conseguir olhar para o cliente, a cultura de conseguir explorar ideias que nunca foram exploradas. Então, é uma mudança cultural que é uma jornada. Estamos aqui em 2025, 15 anos depois, e a gente conseguiu chegar nesse sonho grande do Ricardo, que era conseguir trabalhar no modelo de comunidade que tem toda essa estrutura. Só que quando a gente transfere isso para o dia de hoje, que ainda o Itaú possui agências, né? Então, fiz um exemplo de uma jornada de cultura, como é que a gente faz. E quando você olha para uma agência física, a gente viaja pelo Brasil para conhecer um pouco da realidade, um pouco de nós, de tecnologia, conseguir estar de frente de um cliente com diferentes realidades, né? A gente mora em São Paulo, a gente vive realmente numa realidade peculiar. Quando você vai para uma região muito distante do Brasil, para dentro do país, com uma categoria de infraestrutura local diferente, uma sociedade ainda em desenvolvimento financeiro, não é uma potência ainda, mas eles estão buscando, e tem várias cidades que são super promissoras no que tange à evolução, mas você tem realidade diferente. Então, você criar um produto, exemplo que todo mundo já viu, um caixa eletrônico. Cara, um caixa eletrônico. Nós que desenhamos as soluções e as jornadas, a gente não tem a percepção correta de qual é a realidade de diferentes regiões do Brasil. Então, esses dias a gente foi até a agência, pegamos um avião, um grupo de executivos, e queremos falar com os clientes e tal, e ficamos observando que muitas das coisas que tinha no caixa eletrônico, e no aplicativo principalmente, o cliente poderia resolver, se auto-solucionar, mas ele prefere ir no caixa. A gente foi lá e perguntou, mas tudo bem, tal, sou Rodrigo Galdino, tal. Minha senhora, por que você veio no caixa e não usou o caixa eletrônico? Ela falou, ai moço, eu vou te falar uma coisa, eu não sei ler. Aquilo foi uma porrada tão grande no meu estômago. Eu falei assim, cara, a gente vive realidades muito diferentes. Aí pega todo mundo, volta para São Paulo, fala assim, pessoal, olha só, quais são as categorias de cliente que a gente está focando? A gente não pode simplesmente focar na digitalização do cliente, que já nasceu utilizando o TikTok, já nasceu utilizando o YouTube, é a nova classe de adultos, sem esquecer realmente que tem realidade no país, que simplesmente eles continuam numa realidade ali de evolução. Então, esse tipo de
intenção de olhar para fora, olhar para a tua operação, olhar para o teu cliente, capturar as oportunidades, ter uma discussão de diversidade, que a gente também tem que tomar cuidado. Não pode simplesmente virar a estratégia para uma estratégia digital sem considerar os clientes que eles continuam ainda crescendo em produtos que talvez não sejam o que estão sendo mais olhados, mas ele é importante porque nós temos na cultura a centralidade do cliente, independente de qual cliente esteja. Temos que ter, somos um banco de múltiplos serviços que precisamos estar com o braço estendido para qualquer cliente que consiga ter ali um relacionamento com a gente. E tem aqui uma parte muito grande que o Itaú, na pandemia, a gente demonstrou bastante isso. Nós temos um compromisso de desenvolvimento do país. Poderíamos crescer realmente fora do país, mas o foco do Itaú continua sendo dentro do Brasil. E nesse tipo de visão, a gente tem um compromisso de conseguir fazer com que o Brasil evolua como sociedade. Para isso, eu tenho que enxergar diferentes perfis de clientes, diferentes perfis de pessoas que moram, que são brasileiros e que querem evoluir, ter seu sonho realizado, conseguir conquistar um produto, conseguir comprar a sua casa, conseguir conquistar a sua faculdade. Então, dei aqui alguns exemplos de uma maneira mais ampla, mas olhando sempre que uma transição de cultura, ela precisa ter uma estratégia, ela precisa ter intenção e precisam ter pessoas genuinamente comprometidas com o teu objetivo. E assim a gente vai conseguir dar passos relevantes nessa jornada. Obrigado, Galdino. Que esse é o nosso papel, né, de antecipar como líderes, né, ter essa visão, né? Os desafios eles vão vir, mas como que eu crio, né, essas próximas gerações para que elas possam se preparar para antecipar e guiar, né, a comunidade. Camille, como que você, na Vibra, tem antecipado, né, esses movimentos e buscado, aí dentro do seu segmento, do seu setor também, amenizar esses conflitos culturais, às vezes até geracionais que a gente passa, né? Eu acho que os colegas aqui, tanto a Fernanda quanto o Rodrigo, já trouxeram essa questão de que não é fácil mudar comportamento e nem transformar a cultura, né? Porque é isso que a gente está falando, né? CX é um termo que está na moda, todas as empresas têm, entendem a relevância dele, mas como é que a gente efetivamente aplica ele de uma forma que conecte emocionalmente com os funcionários, com os colaboradores e com os próprios clientes, né? Então, eu vejo que o desafio de resistência, ele é grande porque as pessoas tendem a continuar fazendo do jeito que sempre fizeram, né? Por mais ações, né? A Deise trouxe aqui vários exemplos de ações que a gente faça, tem que ser um trabalho contínuo, né? De desenvolvimento, de envolvimento, de engajamento. E o que a gente percebeu lá na Vibra não foi nada diferente dos outros segmentos, né? Imagina que a gente trabalha vendendo commodity, né? A gente distribui combustível. Então, a primeira vez que a gente fez uma apresentação sobre a área de CX, a primeira pergunta que as pessoas levantaram o braço fizeram para a gente foi: para que a Vibra precisa de uma área de atendimento? Os consumidores vão no posto porque sem gasolina o carro não roda. E o posto precisa comprar gasolina e etanol todo mês, senão ele não tem estoque. A gente não precisa de área de atendimento. Então, quando você recebe esse tipo de pergunta do seu público interno, você percebe que o seu desafio vai ser grande, primeiro. Né? Segundo, você pensa assim: o que eu estou fazendo aqui exatamente? Né? E aí você diz assim: é exatamente por perguntas como essa que a gente está aqui. Né? Porque a gente que vem do mercado, que já tem outras experiências e sabe o quanto faz a diferença se relacionar. Primeiro, conhecer o seu cliente, escutar ativamente o seu cliente, porque você não tem que ter ideias geniais, mirabolantes. A gente tem que ouvir. Ouvir o que o cliente que não sabe ler está falando, o que o cliente que vai no posto está sentindo, o que o cliente que compra, vai colocar lubrificante numa loja da Lubrax+, ele espera. Ele espera um atendimento rápido, ele espera um produto de qualidade, ele espera que a gente explique como é que o lubrificante funciona no carro dele. E a gente está fazendo tudo isso porque se a gente não tiver, a gente tem uma oportunidade enorme de atender melhor esse cliente, de se relacionar melhor com ele e fazer com que, quando ele for escolher qual é o posto de gasolina que ele vai,
ele faça questão de ir num BR Petrobras e não naquele que talvez seja mais fácil, mais perto da casa dele. Então, assim, o nosso papel como líderes de CX é justamente entender que a gente tem que transformar esse mindset, transformar essa realidade, fazer ações incessantes, né, nesse 1 ano e meio. A gente fala, repete de novo, convida, bota para ouvir cliente, e a gente não pode desistir de demonstrar para a empresa o quanto a nossa área tem um papel fundamental de conectar, de trazer a voz do cliente para dentro da organização e de levar para fora o quanto aquela marca pode fazer a diferença no mercado. Então, assim, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito recompensador quando a gente vê, por exemplo, a gente tem um case falando, né, de reputação, de estratégia de marca. Há 1 ano atrás, a gente tinha uma reputação muito ruim, por exemplo, no Reclame Aqui, que deve ser um canal que muitas empresas, né, ou todas praticamente, estão lá. E aí, qual era a visão interna? Mas o cliente tem que ir no posto de qualquer jeito. E a gente vem fazendo um trabalho de não existe isso. A gente realmente quer conectar com esse cliente e atender ele melhor. E a gente agora está com uma reputação muito boa no Reclame Aqui. Então, ver a evolução de sair de uma nota 4 para estar numa nota 8.1 é o cliente nos dando um feedback de que a gente está no caminho certo. Ainda temos muitas coisas a fazer, mas é conseguir demonstrar para dentro da organização que isso pode fazer a diferença. Você falou, né? Eu sou da área de atendimento, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas tem uma área de negócios, né? Tem uma área de vendas, tem área comercial e tem clientes comprando, né? É engraçado porque você tem a jornada e parte do seu papel, né? É construir essa percepção, mesmo essa ponte mesmo dentro do seu segmento. Posso fazer um comentário que a Camille falou e a gente tem uma situação mais ou menos semelhante. Quando a gente fala de benefício, quem contrata o benefício é o RH das empresas. Mas os usuários são quem usa na ponta, né? E essa discussão, a gente precisa dar um atendimento excelente para o usuário? Sim, precisa, porque ele não é a pessoa que compra, mas ele influencia a compra do benefício. Então, hoje em dia, muitas empresas até estão fazendo pesquisa com os seus funcionários para ver qual empresa de benefício eles preferem. Então, existe o foco muda, né? O poder está muito mais nas pessoas. Então, esse tipo de discussão, ela já ficou para trás, né? Agora a gente tem que ver. A gente tem o usuário, que é o beneficiário que recebe o cartão, tem o RH das empresas e tem os estabelecimentos que aceitam também. E aí poderia, mas o estabelecimento tem que aceitar. Não necessariamente, né? Então, a gente tem que cuidar de todas as pontas para garantir que a experiência seja uniforme, seja qual stakeholder a gente está falando, né? Mas você falou e eu realmente relacionei com o que a gente vive lá. Sim, e já indo aqui para a última pergunta, antes das considerações, vocês, a Deise e a Camille, já iniciaram aí falando um pouco sobre, né, sobre cases e referências, né? Essa seria a minha última pergunta aqui, de compartilhar cases de sucesso dentro dessa jornada, dentro, né, de cada um dos seus contextos, onde essa iniciativa e superando aí os desafios, né, ou até antecipando eles, né, gerou uma transformação. E o que vocês poderiam trazer aqui para a gente? Eu vou deixar essa rodada aberta para quem quiser comentar, porque eu tenho mais um comentário final e depois até vocês fazerem as finalizações. Eu acho que o nosso tempo já vai dar. Então, assim, cases dentro desse processo de transformação. Quem gostaria de comentar aqui algo? Abrir esse espaço. Posso trazer o quarto assunto? O seu ponto 4 que faltou, exatamente. Você foi a primeira, você começou já, então termina aí com o 4. Ela não ia nem dormir. Deixou agora, ela ia acordar de madrugada. É aquele quarto todo que eu falar o quarto. O quarto é o checkpoint de melhorias, que é uma reunião semanal que a gente tem área de CX, de produtos, de TI, para justamente falar de melhorias que a gente percebe que precisam ser feitas nos sistemas, nos produtos, e o checkpoint é para a gente acompanhar para ver se as coisas estão andando.
Então, é algo rapidinho, meia hora, toda semana, na disciplina mesmo, para a gente conseguir fazer com que essas... Porque, às vezes, são pequenas coisas. Então, é uma melhoria no app, é um ajuste numa tela de pedido, coisas que são relativamente simples, mas que trazem um efeito muito grande na experiência do cliente. Então, esse era o quarto. Muito bom. Agora vai dormir em paz. Eu poderia comentar a entrada da Naturgy nas redes sociais, que foi um case assim, importante, né? Que é totalmente customer experience e que foi disruptivo, né? Assim, empresa concessionária de serviço público, o temor das pessoas é sempre enorme, né? Como assim vamos entrar nas redes sociais? Isso 15 anos atrás, nós fomos das primeiras concessionárias não só a entrar, fazer parte, ter página nas redes sociais, como atender o cliente pelas redes sociais e ter uma participação muito ativa. E aí teve todo um desenvolvimento, né, de tom de voz e tal, que tinha a ver com o que a gente estava buscando para a marca e que também respondia às pesquisas e o que a gente identificava, né? O cliente ele confiava muito na empresa. Isso é importantíssimo para uma empresa de gás, né? Um produto que pode trazer questões Você já assume, né? Está ali, já garante que vai dar tudo certo. Incidentes, que as pessoas têm temores cada vez que vem uma matéria na televisão de algum caso internacional ou nacional. Então, a credibilidade, a confiança eram temas que a gente queria manter. Só que quando você perguntava para o cliente se fosse uma pessoa, um animal, o que seria e tal, bacana, melhor concessionária, melhor serviço que eu tenho dentro de casa, isso tudo super reconhecido, atendimento bacana, mas a imagem era cinza, né? Então, quando se fosse uma pessoa, era um senhor sisudo de terno e maleta, né? E uma pasta. E essa definitivamente não era a imagem que a gente queria, principalmente porque não representava mais o grupo e que a gente era, né? Cada vez mais investindo em renováveis, um grupo, enfim, com foco em simplicidade digital, modernização, eficiência, respondendo a todas essas demandas da sociedade. As pessoas cada vez mais querem uma conta barata, né? Precisam de uma conta barata, as contas estão caras em geral, então você tem que responder essas demandas. Então a gente foi modernizando a marca e, de alguma forma, a gente selou a privatização em 2018, quando a gente botou o nome Naturgy. Naturgy, que quer dizer, é global, né, a marca, então foi um nome inventado, que é uma mistura de natureza com energia, né, nature com energy, virou Naturgy, e que foi super bem aceito pela sociedade, justamente para trazer cores, jovialidade, inovação, sustentabilidade, e o conceito e todo o slogan da campanha, que foi até a gente ganhou prêmios e tudo, foi justamente isso. A empresa que você conhece e confia, mais simples, mais próximo, mais sustentável, né? E com uma marca também que ele conseguisse interpretar melhor. Antes o nome era Gás Natural Fenosa, e nos grupos focais as pessoas achavam que fenosa era o tipo de gás que a gente usava, era uma confusão por causa de fusão de 2 grupos espanhóis. E aí a gente simplificou tudo isso, facilitou a comunicação, o entendimento, e hoje a gente tem um recall e os atributos da marca são muito mais reconhecidos. Acho que é um case bem bacana. E a experiência começa aí, no exercício da marca, da criação, da cor, né? Natureza e energia. Quem não se conecta com isso, né? Então, muito legal conhecer um pouco mais. Camille, eu sei que você já comentou um pouco de case. Galdino, vocês ainda querem comentar algo? Porque eu já vou para o fechamento. Posso comentar rapidamente? Bom, obrigado. Durante a pandemia, a gente teve aqui esse item de foco no cliente, foi bastante utilizado, digamos assim, né? Então, na pandemia, a gente tinha várias empresas que tinham dificuldade, porque tudo fechou, um lockdown, então não tinha faturamento, não conseguiria honrar com suas dívidas. E nessa questão de olhar para o cliente, a gente criou um programa chamado Travessia. Como ajudar as empresas e os clientes a passar a travessia dessa jornada, dessa crise, para que a gente conseguisse realmente ajudar o cliente, e a centralidade no cliente tem a ver com isso. E a parte de CX, ela vem muito na visão de cliente. Então, a gente teve que fazer eu vivi isso todos os dias, como fazer jornadas digitais para o cliente conseguir continuar utilizando o banco para capturar, por exemplo, a sua venda online. Explodiu o iFood, explodiu uma série de apps, mas como é que eu vou conseguir fazer com que ele consiga ter o faturamento dele utilizando os serviços do banco? Então, foi uma jornada bastante grande, focadas em desenvolver ali a visão cliente, a visão de CX, e trabalhamos intensamente durante alguns bons anos. Quando passa a pandemia, a gente percebeu
que a teoria ela foi muito bem comprovada na prática. Então, a fidelização desses clientes foi algo bastante forte. Então, quando você vê hoje o Itaú quebrando recordes de resultado, vem muito dessa fidelização do cliente. Você estava comigo quando eu precisei de você, então você tem o meu respeito, então eu quero ter você como banco para me ajudar na jornada dos meus negócios, da minha vida pessoal. Então, esse olhar para o cliente, conseguindo enxergar as jornadas e a experiência da jornada, a parte de CX também, foi um diferencial bastante grande para hoje em dia a gente ter resultados acima dos concorrentes. Obrigado, Galdino. Bom, Camille, você quer comentar alguma coisa ainda? Tudo certo? Ótimo. Pessoal, estamos chegando aqui ao final desse nosso primeiro painel e eu queria fazer uma consideração e depois dar um minutinho para que cada um de vocês pudessem também finalizar e comentar em cima disso. Hoje nós estamos numa era, né, automatizada, numa era do IA, onde a gente busca, né, reduzir os processos e para que a resolução seja rápida, né? Mas, no final do dia, somos todos humanos, que é o que nos conecta, né, nas diferentes áreas, diferentes verticais, iniciativas. Nós somos todos humanos. E essa liderança, né, humanizada, que todos nós temos aqui em comum, é o que faz a diferença, né, na condução dos times, na antecipação do confronto que eles vão ter, né, dentro da jornada que nós estamos aí estipulando e determinando, para que eles possam, né, navegar e repassar para os times isso e que tudo possa fluir. Esse é o nosso desejo. Nem sempre flui naturalmente, mas nós, como seres humanos, né, como humanos, assim, temos a maior responsabilidade na liderança de fazer com que isso flua, onde nós estamos no momento de monitoramento de tudo, né, de voz, de sentimento, está tudo sendo gravado a todos os momentos. Como que nós podemos continuar sendo, né, esses humanos e mostrando isso para o nosso time, né, antecipando, viajando, né, levando o time, o Galdino comentou, né, levando para uma imersão no Vale do Silício, para que eles possam ver outros exemplos e trazer aquilo para utilizar nas suas comunidades. Então, eu acho que esse é o ponto que nos une, né, como humanos, como guiar essa jornada e as nossas equipes. E aí eu queria deixar um minutinho para que cada um de vocês fizessem as suas considerações finais também para esse painel de hoje. Eu acho que esse ponto a gente conversou ontem, né, sobre a liderança humanizada, o que a gente faz a diferença nesse contexto de que a gente fala tanto de automatização, digitalização, IA. A gente vai utilizar isso, né? Esse é um caminho sem volta, mas aonde que a gente constrói e faz a diferença, né? Eu fiquei pensando muito aqui que a área de CX ela vem com uma missão de oportunizar, né, de trazer experiências significativas para qualquer que seja o cliente, né? Seja ele interno, seja externo, seja B2B, seja B2C, seja usuário. Como é que a gente traz essas experiências que realmente tenham um significado e possam, né, tangibilizar a confiabilidade, a credibilidade das marcas, para aí sim a gente fazer diferença para o negócio, né? Então, assim, o CX ele existe por quê? Ele existe para que a gente possa tornar isso um diferencial competitivo para a organização e para o cliente um diferencial de qualidade, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em experiências significativas, a gente consegue trazer para a realidade a questão da conexão emocional, a questão de como é que as pessoas fazem a diferença, por que é importante personalizar uma oferta, por que é importante entender o público que a gente está lidando, e aí o CX ele se torna ainda mais relevante no mercado, né? Endosso tudo. E acrescentando, eu acho que o tema de automatização, de IA, eu acho que isso tem sido muito falado e não tem como fugir, realmente é uma ferramenta para buscar eficiência, mas não é um fim. Eu acho que é só uma ferramenta e nada substitui o relacionamento, a questão da humanização, tanto da liderança como no relacionamento com o cliente. Então, a gente precisa olhar para as pessoas, preparar as pessoas para essa realidade, que a gente vai ter, sim, uma realidade de IA para funções
que são muito básicas, que podem ser feitas por uma inteligência artificial, mas isso não vai substituir tudo, né? E se a gente quer oferecer para os nossos clientes experiências diferenciadas, só os humanos vão conseguir proporcionar, isso eu tenho certeza. Eu concordo com tudo que já foi dito, né? Então, só acrescentar assim, que eu acho que nessa era de hiperconexão, hiperexposição, hipertransparência, muita coisa, no final, o que fica são as histórias que as empresas vão conseguindo contar, né? E a importância aí de conseguir construir relacionamentos de confiança e contar essas histórias. O Galdino estava mencionando, né? Então, assim, nos momentos de crise, na hora que o cliente precisa, é isso que vai fazendo a diferença, qual a postura, qual o posicionamento, que memória que aquele cliente vai ficar e que histórias que ele vai contar, que histórias que a organização vai contar. Isso, no final, é o que forma, né, aquela marca e deixa aquela cultura, aquelas pessoas com os valores realmente fortalecidos, né? Bom, aqui, primeiro, obrigado pelo convite. Acho um ponto importante para vocês olharem todos os dias e entenderem, para vocês não desperdiçarem o talento de vocês. Explorem o seu maior potencial profissional e humano no que vocês fizerem, inclusive no CX. Nesse mundo de tecnologia, eu vivo muito esse mundo já faz bastante tempo, de inteligência artificial, de computação quântica, de blockchain, de disrupção de modelo tradicional para o modelo não tradicional, mercado financeiro tradicional para o mercado de blockchain, cripto. Então, as evoluções continuam acontecendo em velocidades muito grandes, mas nada substitui a relação entre os humanos, né? Não há nada mais inovador do que a relação humana nessa jornada inteira que a gente tem construído como profissionais. Então, é difícil, é desafiador, mas a relação humana ela é que vai fazer realmente a conexão e os insights para a gente conseguir continuar evoluindo como sociedade. Obrigado, pessoal. As marcas são fortes, são centenárias, né? Mas a Camille, a Deise, a Fernanda, o Galdino e eu e vocês, todos nós somos fortes. Eu acho que o nosso papel como liderança e todos nós é realmente conduzir através desse processo e com todos os recursos que nos são dados hoje, né, da forma mais humana possível. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Miriam, com você a palavra. Bom, antes da salva de palmas, eu quero fazer aqui uma ressalva. O Smart nasceu há 13 anos, como eu já falei ontem, com o objetivo de entregar ao mercado um conteúdo rico na voz das lideranças de CX, envolvendo tecnologia, envolvendo processos e pessoas, né? Claro. Eu fico muito feliz de ter um painel como esse, em que a gente tem marcas distintas, executivos e executivas com formações distintas, falando todos sobre centralidade no cliente e Galdino. Muito obrigada, porque um profissional de tecnologia dizer que a base é a relação humana, que é disso que nós estamos tratando já desde ontem, aliás, há 13 anos, né? É um presente para a gente, porque a maioria de nós somos da área de humanas, e diferente do Galdino, que traz aí uma visão muito distinta sobre a centralidade do cliente e as práticas que hoje nós ouvimos aqui, acredito, e vou ver se o auditório confirma, que traz que traz muitos insights para todos nós. Concordam ou não? Sim. Então, é isso que em poucos minutos a gente tem como objetivo. Helder, novamente aqui, mediando um painel com um brilhantismo, com excelência, e muito obrigada a vocês por dedicarem seu tempo, suas agendas, que a gente sabe que é complicado, para trazer para a gente esse conteúdo tão rico. Muito obrigada mesmo. Tá? Muito bom, obrigado, gente. Obrigado, Miriam.